Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá assistindo a gente aqui, mas seja muito bem-vindo a esse papo que a gente vai ter aqui hoje. E esse vai ser um novo quadro nosso, tá? Que se chama Herança de Fé. E temos um convidado, mais uma vez, aqui presente com a gente, especial demais, Pastor Andrei. E Se aí, apresenta aí pro pessoal, dá um tudo oi. bom? Pastor Andrei, sou pastor na Igreja Congregacional em Coroa Grande, Itaguaí, atualmente conselheiro da Federação de Jovens e Adolescentes, da Federação dos Adolescentes e da Federação dos Jovens. Maravilha. Bom, pessoal, esse quadro Herança de Fé, nada mais, nada menos, se trata de testemunhos que a gente vai ouvir aqui. E o pastor Andrei está aqui para isso. E ele vai contar um pouquinho da história dele, de como foi a conversão dele, o antes, o depois. Então, começa aí, pastor. A minha conversão foi em 2009, um retiro de carnaval. E fomos eu e minha esposa para esse retiro. Chegando lá, ouvindo a palavra de Deus mesmo. Eu lembro que eu estava engolindo um livro na época, né? E hoje eu nem sei se eu aconselharia tanto algumas pessoas lerem, mas aquele livro na época fez muito sentido. E junto com o contato com a juventude, eu tinha uma visão muito diferente de uma juventude cristã. Achava que todo jovem cristão era quadradão, né? Meio bitolado. E aí eu fiz excelentes amizades naquele retiro. E aí chegou num determinado momento, eu tinha recém-completado 20 anos, ou 19 para 20 anos. E aí chegou no segundo, no terceiro dia, eu falei, é isso aqui. E aí eu já morava junto, minha esposa tinha 18 para 19 anos, mas a gente não era casado ainda. Sim. Nós nos casamos em agosto daquele ano, mas a gente já morava junto. E aí eu falei com ela, ó, é isso. A partir de hoje nós vamos viver para Cristo. E eu lembro que assim, foi muito recíproco da parte dela. E eu lembro dessa frase. Olha, a partir de hoje nós vamos viver para Cristo. E desde então nós estamos na caminhada aí. Assim, eu queria saber de você, qual foi o momento, assim, que você, sabe, sentiu de que, de fato, é isso aqui, cara, é isso aqui que eu tenho que me apaixonar dia após dia, porque eu acho que nas conversões, geralmente, a gente sempre tem o ponto específico que a gente pega e fala, uau, é isso aqui, sabe? Seja através de uma mensagem específica, seja através de uma simples canção. Eu tenho, por um exemplo, meu pai, que ele ouviu um coral cantando e se converteu ali na hora. Então, queria que você contasse. Deus tem seus meios, né? Exato. Então, eu venho de família cristã, né? Os meus avós eram presbiterianos, então eu ouço a palavra de Deus desde muito novo. Apesar de que eu não tive uma juventude cristã, muito pelo contrário. Tive uma juventude bem distante do evangelho. Mas nesse determinado tempo, nesse retiro, né? Tudo aquilo que eu sempre gostei muito de ouvir a palavra de Deus, sempre fui muito à igreja. Mesmo nesse tempo devasso, eu ficava um pouco sem ir, assim, um mês sem ir à igreja. Vamos dar um exemplo. E eu sentia falta, né, de ouvir o evangelho. E toda vez que eu ia à igreja, assim, era um confronto, um conflito muito grande. Por isso a importância da pregação do real, do verdadeiro evangelho, né? Não do evangelho coach, motivacional, ou de acarinhar o coração do ser humano, né? Mas eu sempre fui confrontado pela palavra de Deus e nesses confrontos eu via a necessidade de vir para Deus e sentir o desejo. Mas a segunda-feira próxima falava muito a minha mente e a minha carne, né? Mas nesse retiro foi diferente. Eu não lembro de um dia específico. Eu lembro de uma frase específica. Eu não lembro de um momento específico. Eu lembro dessa frase. De eu sentar com... E eu já chamo de minha esposa, né? Porque por mais que a gente, de fato, efetivou o casamento em agosto, nós já vivíamos juntos. E ali, em minha justificativa, eu estava me convertendo ali, né? Mas já entendíamos que viveríamos juntos. E aí eu lembro exatamente dessa frase.
pegar na mão dela, após um culto, não lembro do momento, mas de falar essa frase, olha, filha, é isso, eu quero viver para isso. E ela fala, eu quero também, e eu falo, a partir de hoje, nós vamos viver para Cristo. E abandonamos as práticas mundanas e os sentimentos ali e nos sujeitamos à soberania de Cristo. Amém. Glória a Deus. Te perguntar como era o Andrei antes da sua conversão, como era ali o jovem Andrei. Então, cara, assim, hoje eu me aproximo muito mais desse Andrei no sentido na forma de ser, né? Não nas práticas, né? Mas hoje eu me permiti ser tão alegre quanto, ou tão divertido quanto. Porque, como te falei, antes eu achava que o jovem cristão tinha que ser quadradão, bitoladão. E esse era um empecilho para mim, para eu me entregar de fato. Eu pensava, pô, se eu brinco tanto, se eu zoo tanto, se eu curto tanto, como vai ser isso quando eu for cristão? Que eu preciso ser todo certinho, né? Que eu preciso ser todo ali formal, vamos colocar assim. E quando eu me converti, eu até me adequei a essa forma por um certo tempo, até entender que não necessariamente o cristão precisa ser assim, sabe? Exato. Formal, quadrado ou né, careta no sentido não específico, mas né, daquele jeitão. E aí, só que antes eu era aquilo que Efésios 2 diz mesmo, morto nos delitos e pecados de fato, né? Eu comecei a beber muito novo. Um jovem suburbano, né? Eu sou lá da sua área, nascido e criado em Bangu. E como um jovem banguense, né? Ali há muitas festas, né? Na minha época, então, tinha muito mais, né? Eu rodei todas aquelas festas, todos aqueles bailes, né? E eu comecei a beber muito cedo. A gente começou a beber muito cedo, a juventude, aquela galera ali começou a beber muito cedo. Por mais que isso não aconteceu para alguns, eu evoluí também muito cedo. Eu sempre tive, de certa forma, um passo à frente da minha idade. Eu fui... na escola, eu estava sempre um ano avançado. Terminei um ano antes. Faculdade, eu lembro que eu acho que eu comecei com 16, 17 anos. Então, eu sempre tive um pouquinho ali à frente do meu tempo. Andava sempre com gente muito mais velha. Consequência a isso também, eu comecei a ter atitudes de mais velho muito novo. E aí você colhe o resultado disso, né? De viver coisas que você não está preparado para viver pela sua imaturidade. E eu me envolvi, cara. Eu bebi muito, usei muito álcool, que isso progrediu para as drogas, né? Comecei a usar droga muito cedo. Acho que com 13 anos ali eu já comecei a usar droga. Mas essas drogas foram se intensificando e ficando cada vez mais recorrentes e drogas mais pesadas. Até os meus 19 anos. E eu acho que usei todas as drogas em todos os níveis de utilização, né? Do recreativo, que era ali de vez em quando, o famoso loló, né? De vez em quando, ao vício mesmo da maconha. Fui usuário de maconha diariamente, manhã, de tarde, de noite. E dos 14 anos até os 19, mas também usei muita cocaína, usei muito crack também, cara. Crack até menos, né? Porque já foi no final desse período aí. Mas usei também. E digo isso hoje não com alegria, não com felicidade, mas digo sem vergonha, porque eu escuto muita gente falando assim, aquele ali tá no crack. Não tem solução. Tem sim, cara. Tem sim. A solução para todas as coisas é o amor de Cristo sobre nós. Com certeza. Eu tive amigos que passaram por clínica de reabilitação inúmeras vezes e se mantiveram no vício. Eu nunca passei por clínica de reabilitação e por mais que eu tivesse uma mente um pouco diferente, né? Eu sempre pensei assim, eu preciso estudar e eu preciso ser alguém na vida. Nesse sentido social, né? Ter uma profissão, porque eu quero sustentar uma família. Só que eu era muito doido mesmo, assim. Por exemplo, né? Eu gostava de pichar. Então, a gente ia para Madureira, reunião de pichadores, terça-feira, que era. E aí, a gente passava a noite ali, né? Bebendo até o horário de sair para pichação, 1h da manhã. E aí, quando dava 4, 5 horas da manhã, é o horário do primeiro tem. Quem mora no Rio sabe que o horário do primeiro tem é por volta das 4 horas. E eu pegava na faculdade
e eu estudava no Madureira Shopping, na Estácio do Madureira Shopping. E a faculdade era 6h30 para 7 horas. 7 horas, né? Se não me falha a memória. Foi 2007. Então, aonde eu tivesse, eu pulava a linha do trem e pegava um trem para Madureira e entrava no shopping, me lavava no banheiro e assistia a aula. Então, assim, é meio controverso, né? Sim. Mas eu fui esse jovem maluco, né? E hoje não deixo de ser maluco, mas hoje eu sou um pastor meio maluco. Mas a vida tem sido muito diferente hoje. Bom, assim, te perguntar, é porque eu realmente eu não conheço como é a situação depois que passa, né? Mas fica algum resquício, assim, depois que você... A dependência química? É. Cara, eu acho que, como todas as coisas, eu não sinto... eu não sei se é certo subdividir, mas eu sempre enxerguei assim, né? A usuários, eu enxerguei assim. A viciados e a dependentes. Usuário é aquele cara que, pô, usa de vez em quando. Isso pode ser desde o álcool a qualquer outra droga ilícita. É aquele cara que usa de vez em quando. E eu não tô falando que é certo ou errado, bom ou ruim. Tô falando de pessoas. O cara que é viciado é o cara que usa todo dia. E há o cara que é dependente, que ele não consegue viver sem. Eu sempre fui viciado. Mas, por exemplo, se eu precisasse por algum tempo ali, só que eu sempre voltava a fazer. O que eu quero dizer com isso? Eu não vejo hoje um resquício de algo. O que eu vejo? Nós somos tratados por Cristo. E assim como todo tratamento que Cristo nos faz, o melhor exemplo que eu dou é de um homem, né? Eu era um homem promíscuo e fui salvo por Cristo e me casei com uma única mulher e sou um marido fiel de uma única mulher. Mas isso não me salva da possibilidade de desejar outras mulheres. Sim. Eu preciso optar por olhar somente para uma mulher, por desejar somente uma mulher. Então, se eu dizer para você que o cheiro da droga hoje para mim é ruim, eu passo e tenho aqui, né? Estamos no centro do Rio, é muito comum. E a gente passa ali e tem alguém fumando um cigarro de maconha. E eu falo para você, nossa, esse cheiro me embrulha. Mentira, cara. Se eu pego uma praia em Ipanema e eu sento ali e o amigo ali acende do lado do outro um cigarro de maconha, eu rapidamente sei que é maconha. E eu falo para você, nossa, me embrulha, eu preciso sair daquele lugar. Mentira. Para mim é até um cheiro muito mais agradável do que o cigarro. Só que eu não sinto aquela compulsão que eu sentia antes. Tampouco o desejo. Caramba, eu preciso sair daqui. Eu, Andrei, não sinto isso. Mas também não sinto aversão. Eu escolho por simplesmente ignorar por algo maior que há no meu coração. Aquela situação que eu tinha, por exemplo, que eu ia à igreja num domingo qualquer, e eu falava, poxa, eu preciso me libertar desse vício, eu preciso me libertar dessas coisas. Mas segunda-feira eu tava nele de novo, ou às vezes no domingo até depois da igreja, saía da igreja e ia fumar a maconha que fosse, e eu não conseguia me libertar daquilo. Hoje em dia é incomparável. Eu creio que de fato fui liberto. Não sinto essa coisa de... Não há um chamamento para isso. Mas da mesma forma que um cara se converte, é liberto de um vício da promiscuidade, ele precisa estar atento. Verdade. Cara, esses dias tinha até surgido uma publicação. Eu não vou falar o nome do pregador nem nada, né? Mas em que ele dizia que Deus nunca vai deixar que você veja algo que ele não possa te dar. E isso você consegue linkar com várias coisas. Isso, inclusive, é uma das coisas que dá pra linkar. E o mais legal é que nesse post em que foi feito, ele traz uma frase de Charles Spurgeon, né? Que ele diz: evitar o evangelho açucarado, busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Ou seja, tipo... Controverso, cara, né? Exato. Mas eu acho que o que eu entendo é que, cara, a gente tá exposto a várias coisas, a várias coisas, né? A várias tentações. E quando a gente entende o que é o evangelho, o que ele faz nas nossas vidas, isso significa que a gente tem que dizer não, sabe? Então, no seu exemplo,
Por mais que você veja, por exemplo, o cheiro, não tô falando que você sinta vontade, mas o cheiro da maconha não seja mais agradável pra você do que de um cigarro, por exemplo. Nenhum dos dois é agradável, tá, gente? Mas, por mais que seja mais agradável, você ainda tem... Menos desagradável. Exato, menos desagradável, é isso. Você fala não por conta de um evangelho, por conta de um Deus que te salvou, por conta de um Deus que te amou. Então, eu acho que isso é algo incrivelmente... Uma mudança, assim, gigante que Deus faz nas nossas vidas. E é muito impactante. O fator dominante, cara, das nossas vidas é aquilo que Cristo fez por nós. O que Spurgeon fala é a mais pura verdade. Não há outra motivação, se assim a gente pode falar, e não simplesmente por motivação, ou melhor, não há outra razão que não seja o amor de Deus revelado em Cristo. Não há outra. Porque assim, a gente está dando um exemplo que é o vício de drogas, mas e quando a gente nivela por baixo, é muito fácil da gente falar assim, eu não sou tão ruim quanto ele foi, né? Eu não sou tão pervertido como ele foi. Mas se nós nivelarmos por quem Cristo foi, aí, meu amigo, é outra coisa, né? E Cristo é o próprio Deus revelado. Então, nós sabemos que somos tão ruins, tão maus quanto qualquer outro ser humano. Esse é o grande ponto, né? E... o cara pode não ter sido entregue à devassidão das drogas, mas ele foi entregue ao senhorio de si próprio, à rejeição, à rebeldia do senhorio daquele que o criou, daquele que o amou. Então, o amor de Deus é o fator dominante. Eu quis parar por N motivos. Consegui por mínimos tempos. Por exemplo, né? Essa que é a minha atual esposa, essa mulher, ela me fez desejar parar várias vezes. Mas, se eu estou um pouco chateado com ela, é um motivo para que ela não seja tão perfeita. Minha mãe me fez desejar parar por várias vezes. Às vezes eu chegava em casa e, por exemplo, minha mãe estava estendendo roupa, porque eu virei à noite na rua, 8 horas da manhã. E minha mãe chorando, porque não sabia onde eu estava, né? E aquilo rasgava o meu coração. Mas por mais que o amor de mãe seja algo assim muito profundo, ela... o amor de mãe não é o amor de filho, né? O amor que eu sinto por ela é grande, mas não tanto quanto o que ela sente por mim. E às vezes ela não é tão boa para mim quanto eu penso que ela é. Agora, quando nós reconhecemos quem Deus é e quando nós reconhecemos quem nós somos, e nós só podemos reconhecer quem nós somos reconhecendo quem Deus é. E quando nós reconhecemos o que Deus fez por nós quando nós éramos quem éramos, aí não há justificativa. Não há como não há como eu justificar, não, mas ele falhou, não, mas ele ela não é perfeita, não, mas ela, quando eu precisei, não. Deus tem sido Deus. E aí foi o que Spurgeon falou, isso fere o nosso coração de uma forma muito positiva. E não só fere, mas nos esperança, nos fortalece, nos dá certeza, nos ampara. E quanto mais a gente amadurece em conhecimento, a gente sabe que e aí quando a palavra diz, né, que o amor lança fora todo medo, é esse medo de, poxa, mas e se eu falhar? Mas e se não? Em Cristo nós estamos seguros, né? Exato. E aí tem sido seguro até hoje, na certeza da segurança que ele nos tem dado. Sabe, cara, há um tempo atrás eu vinha estudando bastante a questão do filho pródigo. E também vinha lendo um livro do Timothy Keller, que é Deus Pródigo. Cara, esse livro, tipo assim, mudou completamente a minha percepção sobre esse texto do filho pródigo. E o próprio título do livro já fala, o Deus Pródigo. E no livro ele vem trazendo o que significa o significado de pródigo. Aquele que gasta muito, gastador. Sem medida. Exato. E quando você coloca a imagem de Deus como pródigo, você fica impactado. Porque aí você percebe que o que ele fez por nós, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Cara, a gente fica impactado porque é um amor gastado. É um amor sem medida, é um amor que vai ali o tempo todo por nós. Há uma passagem em Romanos que sempre me constrange, né? Que diz, olha, será que alguém pode morrer por aquele que
é justo, ou seja, que faz o que tem que fazer, né? Tu paga tuas contas, é tua obrigação pagar tuas contas. Ah, mas tu não rouba, tu não mata, é tua obrigação não pagar, não roubar e não matar. Pode ser que alguém morra por esse? Dificilmente. Pelo bom, né? Aquele que faz além, pode ser que alguém, né, faça algo em favor. Mas Deus demonstra o seu amor quando morreu por nós, quando éramos seu inimigo. E éramos seu inimigo, cara. Éramos. Rebeldes, completamente rebeldes. Senhores de si, né? Filhos de Eva, senhores de si. Aqueles que rejeitam a graça de Deus, porque as suas obras são más. Eu era um desses. Né? Eu fui um desses. Mas louvado seja Deus que nos alcança com sua graça, com sua misericórdia. E nos sustenta nela. Cara, te perguntar como tem sido ultimamente, como do tempo da sua conversão pra cá, como tem sido esse após, né? Então, no momento da conversão, eu acho interessante porque, assim, a gente não precisa romantizar, né, tudo. E quando eu me converti, eu tinha acabado de perder uma grande oportunidade da minha vida, que era ser oficial do Exército. Eu era muito bem colocado no meu ranking de classificação e devido às drogas, devido a essa vida, eu me formei, eu sou oficial da reserva, mas eu não pude dar continuidade pela nota que eu recebi de conceito, né? Fui conceituado mal por uma questão que aconteceu. E no ano seguinte, isso foi em novembro, no ano seguinte, em fevereiro, todos os alunos, aspirantes a oficial, retornavam. E aí, eu, muito bem classificado, não retornei. E aquilo doeu muito meu coração. Eu me converti ali em fevereiro, então eu devia ter nem um mês de convertido. E eu lembro que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, eu ganhava na época, o salário mínimo era R$624, na época. E os meus amigos que voltaram pro Exército ganhavam, na época, tipo, R$5.000, 2008. Então, uma condição de vida completamente diferente. E aquilo, meu coração, assim, meu Deus, perdi a oportunidade da minha vida. E como vai ser isso? E eu lembro que eu fiz algo que eu não aconselho muitas pessoas, não aconselho as pessoas fazerem hoje. Sim. Eu orei e peguei aquela antiga caixinha de promessa que tinha na casa dos nossos avós, né? E eu orei ao Senhor na minha ignorância, né? Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, como pode, né, eu ficar tão aflito? Eu causei isso, eu sei que eu causei isso. E eu lembro que eu tirei Salmo 133, né? Quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. E automaticamente a imagem foi da minha mãe estendendo roupa chorando. E a minha mãe agora chorava porque eu congregava. Então aquilo já me trouxe assim uma satisfação. Como eu sempre ouvi a palavra de Deus, mas vivia uma vida. E eu não era um crente rebelde. Eu não era crente. Eu ia como visitante, tá? Para que não tenha essa dúvida. Eu ouvia a palavra de Deus por causa dos meus avós, por causa da minha mãe. Mas eu não era um cristão. Eu ia esporadicamente à igreja. E aí, como eu ouvia e prestava muita atenção, e eu desejava aquilo, quando eu me converti, tudo aquilo fez sentido. Então, foi muito fácil, já automaticamente, assim que eu cheguei no Evangelho, falar sobre o Evangelho. Sim. Falar sobre aquilo que eu ouvia e aquilo que Deus fez na minha vida. Por isso que você não precisa ter teologia para você proclamar aquilo que Deus faz. Fale daquilo que Deus fez na tua vida, cara. Exato. Então, a minha mãe chorava toda vez que me via falando do amor de Deus. E aquilo tocou muito meu coração. Mas, assim como eu falei sobre olhar para minha mãe e não ser suficiente, né, para eu largar, ali também eu falei, meu Deus, mas eu perdi o rumo da minha vida, né? E aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. E eu tirei mais uma, né? Para nunca mais questionar a Deus. E veio Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. E aí eu entendi claramente que Deus estava me dizendo, olha, você poderia conquistar todas as coisas, mas você ia morrer eternamente, ia sofrer eternamente. E a partir dali, cara, eu replanejei, assim como a gente arruma a rua ali no Waze, e ele replaneja, Deus replanejou a minha vida para o destino que ele já tinha planejado no início, né? E tem sido um desafio na questão social, mas tem sido um prazer muito grande na questão espiritual. Entendo. Cara, é muito doido, né? Quando a gente se pega pensando sobre isso, porque justamente nunca
só nos nossos caminhos. Tem um caminho dele que é muito maior, muito melhor. E glória a Deus por isso, né, irmão? E glória a Deus por Se isso. fosse nos meus, eu tava Exato. perdido. Cara, é muito doido a gente pensar sobre isso. Porque muitas das vezes é um caminho que a gente não quer tomar, né? E muitas das vezes a gente é empurrado pra lá. E o que é uma maravilha. Que é muito bom, cara. Que é muito bom. Exato. Eu costumo repetir, né, que Deus tome cativo os meus pensamentos dele. Assim como os desejos também. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe. A nossa visão é muito limitada, né? Então, se nós cremos de fato que Deus é quem Deus é, então que ele faça a sua vontade sobre as nossas vidas. Né? Cara, eu tenho uma oração que eu faço assim, direto nos meus dias, que é: Senhor, me deixa sensível à voz do Espírito Santo, sabe? E o teu Espírito me guie por onde quer que for, pra onde quer que eu tenha que ir, o que eu tenho que fazer, me guia. Só isso. E, cara, e quando você permite... Então, e aí nessa guia, é interessante, né, que falando então dessa vida, desse caminho, a gente traça alguns planos e alguns sonhos. Exato. E Deus, ele tem o mesmo poder, né, para realizá-los, como para direcionar outros sonhos, outros desejos. Eu lembro, muito claro nesse início de evangelho, de Deus assim me falar: olha, eu quero você no ministério, assim, na liderança. Eu não compreendia muito bem a ser um pastor, né, porque quem caminha junto, quem trabalha na igreja, quem é ativo, sabe que vida de pastor não é muito fácil no sentido social, né? Lida com muitos problemas, né? Às vezes o cara entrega a vida e é muito criticado. E ele é um homem, né, cara? Comete falhas também. E aí eu falava: poxa, pastor, será? E depender de igreja? Não, eu quero ter uma profissão. Senhor, eu quero ter uma profissão primeiro. E aí Deus demonstrou a sua graça e o seu poder, assim... E aí teria que ter mais algumas horas, né? Para contar essas coisas. Mas é muito bacana, muito bacana. Deus, ele manifestou o seu poder em vários pontos, assim, a sua graça, a sua presença, e me permitindo, conquistando na minha profissão, conquistando qualificações profissionais caras e eu não tinha dinheiro, conquistando oportunidades que abriam-se portas, assim. O cara que tinha que estar aqui foi embora, o cara que tinha aqui não veio, que tinha que estar aqui não veio, e aí o gerente me ligar: Andrei, vem aqui e faz esse trabalho, e aquilo abriu portas, assim, que eu não imaginava. Então, Deus, ele faz essas coisas. E aí chegou num determinado momento que eu já tinha conquistado essa profissão, eu falei: agora eu vou conquistar um outro sonho, agora uma graduação em engenharia. Isso foi 2014. Tinha voltado, eu morei na Bahia a trabalho, e aí eu lembro de Deus falar assim comigo: você não tinha me pedido uma profissão, né? Hoje em dia você é bem profissionalmente. E aquilo que eu tinha te apontado, eu falei: é mesmo, né, pai? E aí eu comecei o seminário teológico em 2014, mesmo trabalhando embarcado. Então eu ficava 15 dias no mar e 15 dias em terra, eu fazendo seminário teológico durante 4 anos. E aí, quando eu terminei o seminário, 4 anos depois, eu fui ordenado a pastor no final de 2019. E desde então a gente tem trabalhado assim. Agora parei no fim de 2024, parei de embarcar, depois de 10 anos embarcando. Mas assim, embarcando e pastoreando, embarcando e estudando, embarcando e pregando. Pregando lá no meio do mar e pregando aqui em terra. Deus tem manifestado sua graça. Uau. Cara, assim, pra gente fechar aqui, como é ser pastor, né? Eu acho que a gente tem noção das dificuldades, mas eu queria mais especificamente que você citasse a parte boa de ser o pastor, porque muitas das vezes a gente fala da parte ruim de ser o pastor, mas e a gente esquece essa parte que é boa, né? Então eu queria que você contasse aí pra gente. Então, tem uma filhinha de um amigo meu que vai fazer aniversário próximo agora, e ela me chama de pastor malucão, né? Ela tem 4 anos, ela. Então, assim, cara, foi o que eu te falei. Hoje eu já não me preocupo mais com o estereótipo, tanto quanto me preocupava. Lógico que me preocupo com a consciência dos meus irmãos, mas não me preocupo tanto com o estereótipo. Sim. Me preocupo em ser útil, fiel, e me preocupo em manifestar a bondade e o amor de Deus. Mas como pastor, cara, é muito bom você ter a honra de ser útil
nas mãos de Deus. E aí você não precisa ser pastor para isso. Mas, por exemplo, agora eu completei aniversário, na última segunda-feira que passou. E você receber o carinho da igreja que você pastoreia é muito bom. Então, você receber o carinho da tua família é bom. Mas isso é, entre aspas, normal. Porque se a tua família, ela te ama, se a tua esposa, ela te ama. Não necessariamente, obrigatoriamente, a tua igreja pode ou não te amar, né? Então, assim, há muitos pontos positivos, né, de ser pastor. Você batizar, ou seja, concluir aquele discipulado de alguém que estava vivendo como eu vivi. E aí me vem à cabeça agora de um amigo, assim, muito próximo, né? Que viveu também uma vida assim, você batizar esse cara, ou seja, você ser participante desse momento. Da mesma forma que você ser um discipulador, é muito bom, cara. Muito bom. Tem jovens lá na igreja que a gente discipula e é muito bom. E o discipulado, não estou falando de um simples revista, é bom, eu faço também, mas de caminhar junto e às vezes estar lá em casa capinando um terreno assim, a gente junto e falando sobre isso, ou indo capinar o terreno do vizinho, como um jovem foi agora comigo, um vizinho de frente meu, é cadeirante, ele estava lá em casa comigo, vem para fazer o discipulado. Ué, mas a gente não vai fazer discipulado hoje, não? Falei, teu discipulado hoje é diferente. Vamos ali no vizinho. E a gente capinando o terreno do vizinho. Que nem tira a casaco e bota a casa. E aí ele depois, poxa, eu falei, não, rapaz, entende que você está aprendendo o amor de Deus. E ele tem aprendido, a gente tem aprendido. Esse é um lado muito bom, cara. Viver ao lado de pessoas, ser útil para Deus, fazer com que outras pessoas conheçam o amor de Deus que você conheceu e ser instrumento de Deus para isso. Tem sido muito bom. Show. É uma honra. Cara, maravilha. Muito bom passar esse tempo aqui contigo, conversando, conhecendo um pouquinho mais da sua história. Eu agradeço também. Então, nos ajuda, como é que eu posso dizer? Nos traz mais experiências contadas, né? É bom a gente conhecer histórias. E, cara, por último, assim, realmente para fechar, queria que você desse 3 livros para leitura. Que você sugerisse 3 livros ali. Um pode ser para novo convertido, um para adolescente e outro para o contexto social da igreja. O primeiro para todos, a Bíblia. Exato. Há um livro que eu gosto muito também, A Origem do Mal, não lembro do ator. É um livro muito bom. Há vários outros livros assim, que fizeram muito sentido para mim, mas o último que eu li agora que me fez entender uma questão complexa sobre oração, né? Que é muito assim, interessante, né? Eu devorar, Deus sabe todas as coisas, é como devorar de C.S. Lewis. Bom também. Beleza, então. Tá aí os livros sugeridos do Pastor Andrei. Se você quiser dar uma olhada, pesquisar e tal, pra comprar, ou não sei, é com você. Mas é isso, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, o nosso bate-papo, a nossa conversa. E agradeço a você que tá aí assistindo. De verdade, sua presença é muito importante aqui pra gente. E Deus abençoe vocês. Pastor Andrei, se quiser se despedir, agradecer alguém. Eu me despeço dizendo que não pense que não há nenhum problema que não possa ser resolvido, seja de drogas ou seja da falta de Jesus. Todos os problemas podem ser resolvidos. E se você é um usuário de drogas, se você é alguém pervertido ou que não consegue se entregar ao senhorio de Cristo, creia, é possível se entregar à graça. Reconheça aquilo que Cristo fez, reconheça o amor de Deus revelado em Cristo e não pense na segunda-feira não, Ele vai te sustentar. Amém. Isso aí.